Volta. É justo hoje que eu tô com a unha horrorosa. Horrorosa! Ah! Bem-vindos de volta ao Lili Responde! Sejam todos bem-vindos, vocês pediram, o quadro voltou. O Lili Responde é um quadro onde vocês perguntam, eu respondo e essa pergunta vem de qualquer lugar. Pode vir aqui do YouTube, pode vir lá do Instagram, do consultório e você hoje já pode fazer aqui uma pergunta, quem sabe também pode participar do próximo Lili Responde. E a primeira pergunta é do Elias. Olá, doutora, gostaria que você comentasse sobre o tabu de que o pênis grande proporciona maior prazer. É verdade? Obrigado. Elias, para responder sua pergunta, eu queria lembrar que as zonas de prazer da mulher não é principalmente na penetração, e sim na região mais externa. Claro que temos aí região de prazer no nosso corpo inteiro, mas existe um órgão que foi único e exclusivamente feito para o prazer feminino, que é o clitóris, que ele parece pequenininho aqui, mas por dentro ele é grandão. Então qualquer pênis que consiga fazer estímulos no clitóris ou na região de dentro do clitóris, tá? Que seria mais ou menos de 3 a 5 centímetros ali para dentro, que é onde tem a maior sensibilidade, dito ponto G, já seria o suficiente. Ou seja, de que basta um meninão grande se a gente não sabe brincar direito com ele, né? E a Eli pergunta: bom dia, doutora, qual a idade ideal para fazer a primeira depilação? Eu tenho uma filha com 11 anos e fico com receio de depilar por ela ser muito nova. Eli, eu entendo a sua preocupação, entenda que as mulheres que estão passando por essa fase, né, então as meninas que estão nessa fase da puberdade, como começam a aparecer os pelinhos, vem junto também às vezes uma vergonha, às vezes ela tem um pouco mais de medo de usar um shorts ou uma saia porque está mostrando uma perna um pouco mais peluda, por regras sociais de que a mulher não pode ter pelos, né, enfim, isso são outros 500, ou às vezes ela tem uma vergonha de usar uma regatinha. Então, primeira coisa é sentir o quanto que ela está incomodada com esses pelos, para de fato oferecer uma depilação. E a partir do momento em que ela tem essa vontade de depilar, oferecer depilações que sejam menos invasivas. Então a gente tem desde com tesourinha para cortar, raspar com uma giletezinha, com uma lâmina, né, desde que esteja ali bem lubrificada, para que você não tenha nenhum tipo de lesão na pele. E se eventualmente ela quiser experimentar uma depilação de retirada do pelo, tipo uma cera, por exemplo, não tem problema, mas vai no ritmo dela. Veja se ela está preparada para esse tipo de depilação do ponto de vista, psicológico, se é isso mesmo que ela quer. E aí, do ponto de vista médico, não tem problema, pode fazer. Inclusive, até a própria depilação a laser não seria contraindicado nessa fase, pode fazer também. E o Isufo pergunta: doutora, em um relacionamento, quantas vezes devem fazer sexo em uma semana? Isufo, a sua pergunta é muito frequente, exatamente porque cada um tem uma necessidade fisiológica do prazer, do sexo, dessa sensação de descarga emocional que acontece na relação sexual. E o interessante é você entender qual que é a sua necessidade. Então tem muitas pessoas que ficam muito satisfeitas e tá tudo bem, levam uma vida tranquila com o sexo, por exemplo, uma vez por mês. Ah não, sério? Nem por semana, mas por mês. E tem muita gente que precisa de sexo todos os dias. Então, entender qual que é a sua necessidade fisiológica é extremamente importante para que você busque esse sexo nessa frequência. O que acontece com grande frequência é que nos casais as frequências fisiológicas são diferentes. Então, por exemplo, um homem que gostaria de ter uma relação sexual a cada 3 vezes por semana e uma mulher que gostaria de uma vez na semana. Como é que a gente resolve esse problema? A gente tem uma tendência em não desestimular quem tem mais necessidade, então tem necessidade de 3 vezes, continue, buscando as 3 vezes. Se a mulher tiver a possibilidade de, por exemplo, se estimular mais, de ver se ela consegue aí, suprir essas 3 vezes, ótimo. Se ela não conseguir,
dele usar uma masturbação ou de eventualmente um sexo oral sem penetração para que realmente vocês dois estejam satisfeitos. Ou seja, não existe uma frequência ideal, depende da sua necessidade. Ah, gente, e só para complementar, o sexo, ele libera muitos hormônios, né? Então ele libera testosterona, ele libera noradrenalina, dopamina, que te dá uma sensação de bem-estar, uma sensação de prazer e que te possibilita uma melhor execução nos seus afazeres do seu dia a dia. Então, de fato, se você estimular um pouco mais essa frequência, o seu corpo vai agradecer mais também. Vale a pena e quanto mais a gente faz, mais o nosso corpo pede também. E o Júlio pergunta, é verdade que com o decorrer do tempo o vírus da herpes genital morre 10 a 15 anos? Júlio, é verdade. Como todo ser vivo, o vírus também é vivo e também morre algum dia. Essa é mais ou menos mesmo a média de sobrevivência do vírus. Infelizmente, nós não temos métodos de matar o vírus, né? Nós usamos alguns medicamentos para diminuir a frequência de lesões que esse vírus pode causar, mas não de matar o vírus. O vírus ele vai morrer mais ou menos nesse período, mas por ser altamente contagioso ao longo do tempo, então, por exemplo, se você tem um vírus aí que está com você há 10 anos, você sabe que mais ou menos uns 5 anos ele vai morrer, mas não é um vírus, né? Daqui a pouco você vai ter um episódio de herpes, por exemplo. Essa herpes que você teve na sua região, aí vamos supor labial, um pouquinho que você encosta, ela já contamina a célula que está do lado. Então é como se ele tivesse se multiplicado e aí começa um novo ciclo do vírus. Por isso é muito difícil para quem já teve o contato com a herpes se ver livre para sempre da herpes. E a última pergunta é do Francisco. Doutora, eu tenho uma pergunta. E a mulher que está na menopausa e não menstrua mais, ela não goza mais? Francisco, a mulher que está na menopausa não morreu, pelo amor de Deus, muito pelo contrário, ela continua, nos trincos aí para você, entendeu? A grande diferença é que ela não ovula mais, tá? Então, ao longo do nosso ciclo menstrual, enquanto a mulher tem a fertilidade, ela produz óvulos para engravidar. E isso não tem nada a ver com gozar, não gozar, ter orgasmo, não tem nada a ver do ponto de vista sexual, só tem a ver do ponto de vista fértil. Quando ela está na menopausa, ela deixa de ser fértil, ela não engravida mais, mas o corpo continua ali, vivo, são, bonito. E sim, ela tem toda a capacidade de gozar, ter orgasmo e ser muito feliz no sexo. E aí, pessoal, respondi a pergunta de vocês? Se você ficou ainda com mais alguma dúvida, já escreve aqui embaixo, deixe seu comentário. Quem sabe sua dúvida vire um próximo Lili Responde, ou até se for um tema um pouco mais denso, quem sabe isso também não vira um vídeo no YouTube. E eu vou ficando por aqui, deixo mais 2 vídeos para vocês se deliciarem e até a próxima!